Boa tarde, crianças. Tudo bem com vocês? Eu espero que vocês estejam bem. Hoje é segunda-feira e hoje nós vamos trabalhar português e matemática. Hoje, crianças, nós vamos utilizar os livros de português e o livro de matemática, tá bom? Aqueles que vocês já vêm usando faz algum tempo, tá? Então, eu vou pedir para vocês pegarem o caderno para nós fazermos o cabeçalho. Depois, nós vamos para as atividades nos livros, tá bom? Então, eu vou espelhar a tela e eu peço para vocês me acompanharem. Vamos lá, vamos dar início à nossa semana. Então, olha só, crianças. Então, primeiro vocês vão escrever o nome da cidade, né? São José do Rio Preto. Hoje é dia 2 de agosto de 2021. Então, nós iniciamos um novo mês, o mês de agosto. Ontem foi dia 1, domingo. Então, hoje é dia 2, tá? Então, que dia da semana é hoje? Hoje é segunda-feira. Ontem foi domingo, hoje é segunda-feira e amanhã é terça-feira. Em seguida, vocês vão escrever o nome da escola, Escola Municipal Amaury de Assis Ferreira. Em seguida, vocês vão escrever o nome completo de vocês. Lembrando sempre, crianças, ao escrever no caderno, pular uma linha, tá? Lembrar sempre de deixar um espacinho entre uma palavrinha e outra e caprichar na letrinha, fazer bem bonito, tá bom? Então, como vocês já sabem, vocês vão fazer o alfabeto. A professora não está mais soletrando as letrinhas, porque eu já sei que vocês aprenderam, tá? Então, vocês vão escrever o alfabeto e, em seguida, vão circular as vogais, tá? Então, vamos lá, vamos circular as vogais. Deixa eu pegar minha canetinha. Quais que são as vogais? Vamos lembrar? A, E, I, O, U. Quantas vogais nós temos? 5 letrinhas, que são as vogais. Então, vamos circulá-las no alfabeto. Vamos lá. A, E, I, O e o U. E as que restam, nós chamamos de consoantes, tá bom? Então, eu tenho certeza que vocês já compreenderam, já aprenderam, que a gente já fez bastante atividade sobre as vogais, sobre as consoantes, tá bom? Então, depois que nós terminarmos o cabeçalho, vocês vão pegar o livro, tá? O livro de português. Eu vou mostrar para vocês quais são as páginas que nós vamos trabalhar. Então, vocês vão pegar aí o livro de português e vão abrir na página 122, tá? Que é esta página aqui. Tá? Capítulo 3, unidade 3, comer, comer. Tá bom? Então, página 122. Na página 122 e na página 123, aí a hora que vocês abrirem o livro, as duas páginas vão ficar abertas, nós vamos analisar essas duas páginas, tá? Então, olha só, o que nós vemos aqui nesses pratos? O que nós vemos? Vamos observar. Olha só, página 122, 123. Nós temos aqui o rostinho, né, de um menininho, mas ele é construído com o quê? Com legumes, com vegetais. Olha só, o cabelinho aqui, ó, ele fez com cenoura ralada. E aqui o rostinho fez com um pãozinho de forma. E a boquinha ele deve ter pegado também alguns legumes, algumas frutas, vegetais e cortado, né? Para fazer o formato dos olhinhos, do nariz, da boquinha. E olha só as orelhas. Ele pegou um vegetal, deve ser um alface, um almeirão, né? Então, olha só.
vocês vão observar aí, né? Olha só essa outra, ó. Aqui também é um formato de um rostinho, mas foi feito com legumes, com verduras, né? Com vegetais. Olha só o cabelinho deste aqui, parece ser abóbora raladinha, né? E aí, com os pedacinhos dos legumes, também construiu os olhinhos, a boquinha, fez um enfeitinho no cabelo. Esse aqui também, olha, os olhos é um pepino, né? E a gente vê que aqui são algumas verduras. Aqui no cantinho tem algumas frutas, tem uma maçã vermelhinha, tem uma maçã verdinha, tá? Então, olha só, aqui tem um suco. Então, aí vocês podem pausar o vídeo da professora, observar essa imagem com mais calma, tá? Então, aqui está dizendo o seguinte, ó, o que você vê nessa imagem? Então, a gente já comentou sobre isso, né? Que alimentos você identifica nesses pratos? A gente também já falou, a gente vê cenoura, vê alface, vê um pão de forma, vê um pepino, né? E muitas outras coisas. Esta imagem faz você lembrar de alguma outra imagem? Então, você olhando para essas imagens, você consegue lembrar de outras coisas? Que outras coisas seriam que a gente consegue lembrar? Né? Essas comidas, né? Esses legumes, esses vegetais, as frutas, nos lembram que a gente precisa comer, né? Esse tipo de alimento, porque são alimentos saudáveis, que é essencial para a nossa saúde, né? Alimentos industrializados como lanches, salgadinhos, refrigerantes, doces, a gente pode comer, mas de vez em quando, não todos os dias, porque eles prejudicam a nossa saúde. Então, a gente olhando para esses alimentos, a gente sabe que são alimentos saudáveis. Eu tenho certeza que vocês já ouviram falar, as mães, né, as famílias de vocês aí em casa falam para vocês quais são os alimentos que vocês devem comer. Às vezes a gente fica com receio de comer, mas é muito importante a gente experimentar. Às vezes a gente fala, ai, eu não gosto disso, mas a gente nunca comeu. Então, seria muito interessante a gente experimentar esses alimentos, né? Para a gente ter uma alimentação saudável, tá? Então, isso é muito importante, porque quem come só bobeira, só alimentos industrializados, acaba que vai ficando doente, vai ficando obeso, e isso não é bom, né? Então, a gente olhando para essas imagens, a gente sabe da importância que comer esses alimentos traz para a gente, tá bom? Então, agora, nós vamos para a próxima página, para a página 124. Aí, vocês vão virar aí essa página aqui, ó. 124. Nesta página, nós vamos fazer somente atividade 1, tá? Aqui vocês podem riscar, porque essa atividade nós teríamos que estar na sala de aula, então não tem como a gente fazer. Então, nós vamos fazer atividade 1. Então, vamos lá. Capítulo 7. Que delícia! Sopa de letrinhas. Atividade 1. Você conhece a parlenda Comida Brasileira? Sente-se em círculo e brinque com a turma. Então, olha só, eu vou ler a parlenda, depois eu vou cantar para vocês conhecerem o ritmo da parlenda, tá? É uma parlenda muito antiga e muito conhecida, tá? Às vezes vocês já até conhecem. Então, olha só, eu vou ler, depois eu vou cantar. Vai começar a brincadeira da comida brasileira. Só bate palma se for comida. Arroz, feijão, macarrão, batata e barata. Então, olha só. Essa brincadeira é assim, ó. Vamos cantar a musiquinha e a hora que parar aqui em comida, tá? A gente só vai bater palma se for comida. Se não for comida e a gente bater palma, saímos da brincadeira. É assim, ó. Vai começar. Temos 3 palmas. Vai começar a brincadeira
Da comida brasileira. Só bate palma se for comida. Arroz, feijão, macarrão, batata, barata. Então, barata é comida? Não é comida, então eu não posso bater palma. Se eu bater palma, eu bati no momento errado, então eu tenho que sair da brincadeira, tá? Então, vamos de novo, ó. Vai começar a brincadeira da comida brasileira. Bate palma se for comida. Arroz, feijão, macarrão, batata, barata. Barata eu bato palma? Não. Então aí vocês podem brincar na casa de vocês, né, com a família de vocês, e aí vocês podem colocar várias comidas no meio e falar palavras que não é comida, por exemplo, rato, terra, acrescentar essas palavras no meio. E quem bater palma errado, no momento errado, está fora da brincadeira, perde a brincadeira, tá? Então, essa é uma brincadeira de roda, né? Muito popular, muito antiga, tá bom? Então, olha só, aqui embaixo está pedindo assim, ó, circule na parlenda as palavras que o professor vai ditar. Mas primeiro, antes de eu ditar, nós vamos destacar aqui, eu vou destacar junto com vocês as palavrinhas que rimam. O que é rima? Vocês lembram o que é rima? Nós trabalhamos muito sobre isso. São as palavrinhas, né, que no final delas tem o mesmo som, termina com o mesmo som, tá? E com as mesmas letrinhas. Então, vamos observar, ó. Vai começar a brincadeira da comida brasileira. Então, olha só, brincadeira rimou com brasileira. Olha só, vamos repetir essas duas palavrinhas, ó. Brincadeira, brasileira. Então, olha só, o urá aqui no final, né? Eles terminam, elas estão presentes nas duas palavrinhas, por isso que elas rimam, tem o mesmo som, tá? Então, vamos ver outra. Tem mais duas palavrinhas aqui que rimam. Só bate palma se for comida. Arroz, feijão, macarrão. Então, olha só, feijão rimou com macarrão. Olha aqui no final, ó. No finalzinho, elas rimam, elas têm a mesma letrinha e tem o mesmo som, tá? Feijão, macarrão. Então, olha só outra. Tem mais uma. Vamos pegar outra cor. Ó, batata, barata. Então, batata rima com barata. Então, tem o mesmo som, tem o tá no final, ó, das duas. Então, elas rimam, tá bom? Então, aí vocês podem circular no livro de vocês, vocês podem pegar cores diferentes para vocês circularem. Mas agora, a professora vai apagar aqui para mim explicar para vocês, tá? Então, vocês vão pegar outro lápis de outra cor e vocês vão circular no texto os alimentos. Aqui no texto não, na parlenda, tá? Então, vocês vão pegar um lápis, da cor que vocês quiserem, e vão circular as palavras que têm o nome de comida. Quais são essas palavras que nós falamos? Arroz, feijão, macarrão e batata. Então, vocês vão circular, vocês vão procurar aí na parlenda e vão circular essas palavras, tá? Com o nome de comida, tá bom? Então, essa é a atividade 1 desta página. Agora, nós vamos para a página 125. Vamos lá, 125.
É a última página, é a última atividade de português. 3, circule o nome do alimento da fotografia. Então, o que vocês vão fazer aqui? Vocês vão observar quais são esses alimentos e vocês vão procurar o nome deles aqui. Tem uma listinha, tá? Então, falem o nome deste alimento em voz alta, que vocês vão lembrar quais letrinhas que tem nessa palavrinha, tá? Então, olha só, o primeiro, vamos fazer o primeiro juntos, depois os outros vocês vão fazer sozinhos. O primeiro, ó, que alimento que é esse? É um sorvete. Então, olha só, para ficar o S tem que dar a mãozinha para o O. E para ficar sor. Então, aí tem que ter o R, olha. O S, deixa eu colocar aqui, o S, dá a mãozinha para o O, fica so. E para ficar sor, tem que colocar o R. Olha aqui, sor. E para ficar o V tem que dar a mãozinha para qual vogal? Para o E. E para ficar T, só sorvete. E para ficar T, o T tem que dar a mãozinha para a vogalzinha E. Aqui vocês sabem que não fica muito certinho, que a professora escreve com o mouse no computador, mas aí vocês colocam certinho, tá? Então, qual que é a palavrinha correta? Não é essa, não é essa e não é essa. Então, olha só, esta aqui, ó, olha aqui, é igualzinha que a professora escreveu aqui. Então, vocês vão circular, tá? E assim por diante, vocês farão as outras. Vão falando em voz alta, vão escrevendo como as palavrinhas são formadas. Vocês podem utilizar o alfabeto móvel também, que vocês têm aí na casa de vocês. Lembrando que o alfabeto móvel está lá no finalzinho do livro, tá? No livro de português, lá no finalzinho dele, tem muitas letrinhas. Então, esse é o alfabeto móvel, as letrinhas móveis. Vocês podem recortar e ficar para vocês utilizarem para fazer as atividades, tá bom? Então, aí, assim por diante, vocês farão as outras palavrinhas, tá? Então, aqui a próxima é o pão, o macarrão, o abacaxi, o chocolate e o arroz. Então, vocês vão encontrar aí as palavrinhas e vão circular, tá bom? Então, essas são as atividades de português. Agora, nós vamos pegar o livro de matemática para fazermos as atividades de matemática. Vou apresentar a tela para vocês. Então, deixa eu sair daqui. Livro de matemática. Nós vamos trabalhar com as páginas 118 e 119, tá bom? Então, olha só, a página 118 é esta daqui, tá? Os animais da floresta. Carlos leu sobre os animais da floresta amazônica e descobriu que em nenhum outro lugar do mundo há tantas espécies reunidas. E ele se interessou tanto pelo assunto que resolveu montar um álbum com figurinhas destes animais. Então, olha só, observe algumas figurinhas e a numeração. Então, vamos observar as figurinhas. Olha aqui, ó. Qual que é o primeiro animalzinho? É um macaco. Qual é o número dessa figurinha? 54. O próximo animalzinho é uma anta. Qual é o número dessa figurinha? 32. O próximo é um tigre, né? Um leopardo. Que número é essa figurinha? 45. E o próximo é um tucano, né? Que número é essa figurinha?
23. O próximo é um sapo. Que número é essa figurinha? 15. Qual é o outro? É uma cobra. Que número é essa figurinha? Número 17. O próximo é um tamanduá. Que número é a figurinha do tamanduá? 29. O próximo é um bicho preguiça e é o número 30. O outro é um jacaré, o último, né? É o número 42. Então, olha só. Atividade 1. Diga como você lê e depois escreva os números registrados nas figuras de Carlos. Então, nós já falamos como nós lemos esses números, né? Então, agora a gente tem que escrever o nome destes números. Essa atividade eu vou fazer com vocês, tá bom? Então, nós vamos fazer juntos e aí depois vocês podem pausando o vídeo, escrevendo junto com a professora, tá bom? Então, vamos lá. Eu vou abrir minha caixinha de texto aqui para mim escrever junto com vocês. Então, qual que é o primeiro número aqui do macaco? É o 50, olha só, e 4, tá? O próximo número é o número aqui da anta, né? O número 32. 32. O próximo é do tigre, o número 45. O próximo número é o número aqui do tucano, né? É o número 23. O próximo número é o do sapo. Que número que tem aqui no sapinho? É o 15. O próximo número é o da cobra, é o número 17, tá? O outro número, é o número do tamanduá, é o número 29. O próximo número é do bicho preguiça, é o número 30. E o último número é o número do jacaré, que é o 42. Então, essa atividade é para vocês registrarem como nós escrevemos estes números. Vocês podem pausar o vídeo nesse momento, tá? E vocês vão escrever aí nesse espacinho do livro, tá bom? Então, a professora, para mim continuar, eu vou ter que subir para cima, tá? Então, vai tampar um pouquinho aqui a atividade, mas eu vou conseguir ler, tá? Então, o número, quando a professora rola a bolinha do mouse, o que a professora escreveu, ele acompanha. Então, vamos aqui, ó, atividade 2. Atividade A. Qual é o menor destes números? Então, vocês vão observar aqui o álbum de figurinhas e descobrir qual é o menor número que está aqui. Lembrando que é dentre essas figurinhas. Vocês vão observar essas imagens e dentre esses números que estão nas figurinhas, qual é o menor número? Aí vocês vão colocar o número aqui nesta linha. A B, qual é o maior? Qual é o maior número? Então, aí vocês vão olhar aqui nas figurinhas e vão descobrir qual é o maior número dentre esses que estão aqui. E vão colocar o número aqui nesta linha, tá bom? Então, essa é a atividade da página 18, tudo bem? Então, agora, nós vamos para a página 118, né? Agora, nós vamos para a página 119. É esta página aqui, tá? Página 119. Carros e seus modelos. As figurinhas do álbum de André têm carros de diversos modelos. Veja algumas delas. Então, olha só, vamos observar a imagem. Lembre-se sempre, a professora sempre fala para vocês,
para nós respondermos as perguntinhas, nós temos que observar as imagens que vêm antes, porque senão, se a gente não prestar atenção, a gente não consegue responder. Então, olha só, o carro verdinho, que número que tem aqui embaixo dele? É o 45. Este vermelhinho, 23. O amarelo, o 55. O azulzinho, 67. O laranja, 34. O rosa, 71. O outro carrinho, que é também um rosa, 76. O marrom, 40. E este outro azul é o 17. Então, essas são as figurinhas do álbum de André, que são carros, né, de diversos modelos. Então, vamos para as atividades. Atividade 1. Qual é o número da figura do carro verde? Então, vocês vão lá no carro verde e vocês vão observar que número que tem na figurinha. E vão colocar o número aqui, tá? B. Qual é o número da figurinha do carro marrom? Então, vocês vão lá no carro marrom e vão ver o número da figurinha. E vão colocar o número aqui, tá? Diga como você lê e escreva os 4 maiores números registrados nas figuras de André. Então, olha só, quais são os 4 maiores números? Vamos circular ele aqui primeiro? Vou ajudar vocês, ó. Vamos observar. Tem o 45, o 23, o 55, o 67, o 34, o 71, o 76, o 40 e o 17. Então, vamos observar. Nós sabemos que os números maiores que tem aqui é da família do número 70. Então, vamos circular eles primeiro, porque eles são os números maiores que nós observamos aqui, da família dos 70. Então, quais são os maiores? Ó? Este, 76. Outro número da família dos 70, o 71. E depois, ele quer os 4 maiores. Então, antes do 70 é a família dos 60. Tem algum número da família dos 60? Sim, o número 67. Então, olha só, tem mais algum número da família dos 60? Não. Qual é outro número grande, né, que vem da família dos 50, tá? Então, é o 55. Então, ele pediu os 4 maiores números. Então, são esses, ó, 76, 71, 67 e 55, tá? Então, o que vocês vão fazer? Vocês vão abrir aqui embaixo, olha só, a professora baixa vem junto. Preciso apagar. Então, vocês vão pegar esses números e escrever como se lê, tá? Igual a atividade anterior que nós fizemos. Vocês vão escrever como se lê esses números. Quem ainda tem dificuldade, usem o alfabeto móvel para fazer essa atividade, tá? Vocês vão montar com o alfabeto móvel a escrita desses números, depois vocês vão escrever aqui, tá? No livro, tudo bem? Então, essa é uma atividade que quem ainda não consegue fazer sozinho, os pais podem estar auxiliando, tá bom? Então, essa atividade para vocês escreverem como se lê os números, tá? Esses 4 maiores números que nós descobrimos, tudo bem? Então, essas são as atividades de matemática do livro de matemática. Se vocês precisarem de ajuda, se tiverem dúvidas em relação a alguma atividade, podem me chamar. A professora está online e eu estou à disposição de vocês. Então, uma boa aula, ótima aula a todos e um super beijo. E até a próxima.